Irmãos, eu falei que era São Já. Vamos ao hino Jesus perto está. Mais uma mensagem. A gente nunca abre a Bíblia sem antes abrir a boca para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, não podemos ficar de bobeira. Quem está no ponto e facilita a condição passa que ele nem vê. Assim é o nosso preparo para a volta de Cristo. Apesar que o YouTube não está acreditando, não está quase pegando, dor no coração, eu continuo com as mensagens. O conhecimento está pegando e a decisão urgente. Também o testemunho, no meu caso, vigiar, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. É mais uma semana que entrou, né? Parte escura, né? Hoje já é domingo, né? Apesar que é 9 e pouca da noite, sábado, mas na criação, calendário judaico, é o pôr do sol. A Igreja Católica que colocou meia-noite, meia-noite e 8, pisou na lei, na Bíblia, porque Satanás não quer que ninguém salva, né? Isso a gente já sabe. Olha, eu ia pôr outra mensagem agora, mas eu vou pôr essa. Os sinais do finais e a volta de Jesus. Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse, vou falar sobre isso daqui a pouco, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, já está rachando no meio, Jesus vai vir por lá e para a Nova Jerusalém depois de 1000 anos. No Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele
os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, o anticristo, né? E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, pois que é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, nós já entrou nas dores, né? Então, lembra que o princípio das dores tem algo a ver com as dores do parto e o tempo de angústia de Jacó, de Jeremias 35, que o remanescente vai passar, né? O tempo de angústia. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-á uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, ó eles aqui, e enganarão a muitos. Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se ele não fará dessa maneira, jamais virá água. Bate com Mateus 5:17, Jesus falou. Muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações. Ele está sendo pregado. E a chuva seródia, então virá o fim. Chuva seródia de Tiago 5:7. Joel 2:23. Certo? Joel 2:28. E Joel 2:28, isso mesmo. E Atos 2:12. Então, olha só, vamos para os sinais. Terremoto de novo na Venezuela. 7.7 na escala Richter. E também na Indonésia, de novo. 3 dias atrás, terremotos na Filipina e Colômbia, Japão e Equador. E diz que vai vir para o Brasil. O terremoto da Colômbia foi 100 km de profundidade e estremeceu o prédio em Manaus. E muitos estão achando que Jesus ainda vai demorar a vir, que nós não vamos viver muito tempo nessa terra, né? E hoje teve um terremoto na Espanha. E prédios e escombros, né? E o mar recolheu, acho que foi na Indonésia, quando ele recolhe, que ele vai, acho que recolheu, voltar, que dá um estrondo, certo? E acho que até navio ficou no chão. Lembra que a Arca de Noé foi feita no chão, né? É a mesma coisa. Eu sempre falo, 2 grandes sinais, Nordeste debaixo d'água, China, outros países queimadas, incêndio nas cidades e capitais, gente morrendo queimado, assim como foi nos dias de Noé, dilúvio. Também foi assim haverá também nos dias de Ló, fogo. Será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, acho que é 24 e 25. Ou é 25, 38 ou é 24, 38. Vamos ver se é 24, 38. Aqui. Mateus 24. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores
ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será deixado e outro será levado. Porque se fala que é arrebatamento secreto, mas o que foi deixado é porque não estava preparado, não preparou. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Que um estava preparado e o outro não. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora, a que vigia, hora da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria entrar na sua casa. Por isso estáis-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Jesus não vai pegar de surpresa os que estão esperando ele, vendo sinais e pregando, levando para os outros a mensagem. Por quê? Porque já está sabendo. Certo? Ou seja, é uma despedida, né? Porque ninguém sabe quem vai estar sendo salvo. E também tem pessoas que morram. Agora, vamos para... deixa eu ver aqui. Eu acho que é 25, 38. Ver se é 38. Fala Niló aqui. Mateus 24, 38. Vou ver aqui. Vou ver aqui. Assim também como foi nos dias de Ló. Vou ver aqui. Verso 50. Virá o Senhor naquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá o pranto e ranger de dentes. É a volta de Cristo. Mateus 25, deixa eu deixar a questão de Ló. Muito bem, ouvimos aí, né? Terremoto, a fome, o que se fala da fome, o Papa com a liberdade religiosa, tentando unir, domingo climático, muitos dizem que domingo não foi posto de descanso, não vai ser a marca da besta em breve, certo? Só que Deus pede para orar para todos, que Ele quer salvar todos. Certo? Lucas 21, 25. Aparecerá sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. Agora teve a noite escura na Espanha, lua de sangue, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, tudo tsunami, mar incluindo praias, Santos, mais de 1,5 km, 3.000 prédios, mais de 300 prédios em Santos, está drobado de 70 centímetros, os mais caros na beira da praia, como Rio de Janeiro, todas as cidades e capitais, Estados Unidos, Flórida, certo? E por causa do bramido mais das ondas, pessoas desmaiarão de terror na expectativa da sobrevirão ao mundo. O fim do mundo, os livros do mundo, tudo já não cabe. Vocês vão no YouTube e falam assim, o fim do mundo, para vocês verem. E fica só lá, viu? Que é o que nós temos. Tá. Jesus falou, mostrou os prédios. Tu viu o prédio está desabando, afundando e tudo? Lá, para os discípulos, que eles viriam. Não é só, eu já sei não, ou diz que aconteceu. A gente tem que ver também. Certo?
Lá na Venezuela, a chuva seródia, mais de 7 milhões de pessoas se converteu. Lá tem igreja adventista profética. Da expectativa, os homens de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. As potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. Fala a mesma coisa, Mateus 24:30. Ora, ao começarem a acontecer essas coisas, que tipo de pessoas nós temos que estar? Exultai. Exultai é ficar alegre. E pregar para as pessoas e erguer a nossa cabeça, que a nossa redenção se aproxima. Apocalipse 11:18 diz que a lei dos profetas cerrou João. Chegou a hora de Deus dar aos servos, os profetas e os servos, e julgar os mortos. Se tiver algum maluco, não aceitar a graça, a verdade, está assistindo o YouTube, né? E estudar a Bíblia também. E destrói as terras. Está vendo esses relâmpagos, voz, terremoto, todos os sinais, porque Deus está passando, julgando cada um de nós, vivos e mortos, desde Abel. Apocalipse 11:18 falou, julgar os mortos, né? Mas 1 Pedro 4:17 diz, o juízo de Deus começa pela casa de Deus e por nós. O que será daqueles que não aceitarem o Evangelho de Cristo? Apocalipse 11:18, João viu a porta do santuário aberta, viu a arca da aliança, tem umas tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, e houve vozes, relâmpagos e trovões, sinais e o julgamento de Deus. Daniel 7:9. Viu um ancião de dias, seus cabelos brancos como a neve, sua roupa puro como a lã, bate na volta de Jesus, simbólica no cavalo branco de Apocalipse 19:15, cabelos brancos, olho como tocha de fogo, pele como ladrão e uma roupa salpicada de sangue. Certo? Saiu um rio de fogo do seu trono, a água da vida, né? Milhares, milhões serviam, 24 anciões, Moisés, Elias e Enoque, e Moisés no céu acusando aqueles que acusam ele, João 5:45. Os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Depois santuário, é de adventista, sábado, lei de adventista. Não, a Bíblia aqui, ó. A hora que se ela prega, mas é ela que prega. Mas tem que pregar mesmo, aí. Tem que pregar mesmo, não tá errado não. Ela é profética, mas ela não é popular. Chamar de Deus, irmãos evangélicos, Deus está mostrando essa mensagem para eles, certo? Santuário, sábado, eles dizendo, foi no século III com o imperador Constantino, domingo de Roma. Bíblico é o sábado. Santuário, juízo investigativo, lá em Daniel 8, 12 e 14. E agora eu disse 7 e 9, Deus julgando. E também em Daniel 9:25, 70 semanas, na metade na última semana viria o Messias antes do Novo Testamento, 490 dias, um dia para Deus, para nós é um ano, até 2.300 tarde, irmão santuário será purificado. Daniel 8:14. Tirando 490, vai para 1810, com mais 34 anos, 33 anos, que foi a vida e a morte de Cristo, 1844. Jesus pulou do lugar santo para o lugar santo. Os evangélicos aqui na internet estão pregando igual nós, adventistas, mas tem que ser mesmo. Porque a seara está madura, mas os lavradores são poucos. Certo? Então, 3 coisas para quem vai para o céu. Renunciação, renunciação, evangelização, missão,
renunciação, missão e redenção. Renunciação, missão e redenção. Certo? Entendeu bem? Muito bem. Não esquece não, hein? Renunciação, missão e redenção. Certo? A missão tem que estar testemunhando, né? E Isaías 8:20, a lei e o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais virá água. Que Roma, para não falar uma palavra muito feia, agora está pregando lá, cadê o batismo das águas de adulto? Cadê orar só pelos vivos, salvação em Cristo? Acho que gente é bobo. A lei de Deus, um falso sábio, que é o domingo, que lei não salva. Eles fora dizem que nós é salvo por lei, sabe? Ninguém sabe disso, não. Não há salvação em nenhum outro homem que não seja Cristo. Ela que tem a salvação, sim, fora de Cristo, que é Maria e o purgatório. E o Papa como o Espírito Santo, que é o substituto de Cristo, que no caso o Papa é irmão de Cristo, faz parte da divindade, e eles são filhos de Maria, porque diz que Maria é mãe até de Deus. Jesus não chamou Maria nenhuma vez aqui quando ele esteve. Certo? Então, Joel 2:28. Eis que naquele tempo derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os velhos sonharão, os jovens terão visão, os manfredos profetizarão, sonhos, visões, todo tipo. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o espírito e eles profetizarão. Esses povos ainda não fazem parte do reino de Deus. Farei sinais no céu, na lua e nas estrelas. Prodígios, e na terra fumo, sangue e vapor de fogo. Incêndios, vulcão, certo? O cavalo vermelho, crimes, guerras, certo? Sinais da volta de Cristo. O segundo cavalo de Apocalipse 6:8 e o terceiro cavalo, que é Roma imperial, com pessoas que estão nas igrejas evangélicas que sabem que o lugar deles não é lá. Certo? Vi sair um cavalo com o cavaleiro na mão, cavalo preto com a balança, dizendo 1 quilo por cevada e meio quilo por denário. Não edificarei o azeite e nem o vinho. E a quinta praga, o trono da besta, se tornou em trevas. E o Papa apelando para unir, para ser a marca do inferno. Apocalipse 13:13. A terra se gloria seguindo a besta, que faz chover fogo do céu e faz matar quantos não adorar, que tem os seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E quem quer ir para o cativeiro vai, quem quer ser morto a espada vai. Aí começa a todos os grandes, ricos e pobres. Apocalipse 16:12, que essa praga, mesmo assunto. Essa praga está caindo, secamento do rio Eufrates, prepara os reis que vêm do nascente do sol. Vi sair da boca de Satanás, da boca de Roma, da boca dos falsos profetas, 3 espíritos muito semelhantes a rãs. Primeira rã lá em Faraó, Êxodo 8:2. Sou espírito de demônios, operadores de curas falsas, prodígios falsos. Por isso que a lei e o testemunho te desequilibra. Se não tiver, e a árvore é conhecida pelos fuscos. Para enganar, e vão aos reis do mundo inteiro, lá em Roma e nos Estados Unidos, com o fim de uni-los para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, que no lugar chamei Armagedon. Terceira Guerra Mundial, terceira guerra em Cristo, Satanás também. Daniel 12:1 diz que ele é um anjo criado. Eis que naquele tempo levantará Miguel, o defensor do seu povo da terra e os seus anjos, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde aquele tempo jamais haverá. Será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Jesus volta quando ele esteve aqui na terra, quando ele falou, Lázaro não está morto, está dormindo. A menina não morreu, está dormindo. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, por eterno. Vai ter as duas ressurreições na primeira vinda de Cristo. A ressurreição dos justos, que morreu em Cristo, e a ressurreição do ímpio, aqueles que matou Jesus
Vão ressuscitar e morrer e ficar com os corpos em cima da terra. As aves do céu vão comer. E essa geração? Lá numa cidade aí diz, ó, nós estamos esperando você abrir uma igreja, que eu já abri há 6 anos aí atrás um pequeno grupo na rua. Meu amigo, abre teu olho, você está sendo, o Satanás está passando lábia na sua boca. Você que tem que se arrepender. E antes da igreja você ir para o Rio, lá tem igreja adventista. Agora, eu batizei meu pai. Meu pai não falou assim, André, você abre uma igreja para mim. Não, batizei ele porque ele aceitou. Deus está esperando você. Por que não te demores? Olha só. Por que não levante, tome o teu batismo, invoque o nome do Senhor? Agora, Joel 2,28. Sim, eu vou voltar. Antes daquele dia, o sol não dará sua claridade, a luz tornará em sangue, as estrelas cairão do firmamento. De sorte que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,28, Atos 2,14, Mateus 24,30. O sol não dará sua claridade, a lua se tornará em sangue, a estrela cairá no firmamento. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. Ele enviará os anjos dos 4 cantos da terra. Tem Apocalipse 7,2, que agora está selando Jesus com sábado, nascendo do sol. Selo não é salvação. Salvação é a cruz, o sacrifício. E adoração e descanso. O meu descanso é Cristo. Qual? Espiritual ou físico? Os dois. Os que mortam se lá com os dois. Também tem os 3, o selo do Espírito Santo. Efésios 4, que diz que é esse de Apocalipse 7,2. Não entristecer o Espírito Santo com iniquitaria, porque foi selado por dia da redenção. Que a chuva será e o rebatido do Espírito Santo. O último anjo já está pregando. Vi um anjo descer do céu até assumiu com sua glória, dizendo: caiu, Babilônia, Roma, nas igrejas evangélicas, em Apocalipse 17, 3, a mãe das prostituições, das meretrizes e abominações da terra. Mulher prostituta, tanto a fiel de Apocalipse 12, 1 a 17, 3, são igrejas. Igrejas resumem nós, certo? E 2 coisas que resumem nós: igrejas e santuário. Moisés, de Êxodo até Apocalipse, por exemplo, e lei, sábado, e graça e tudo. Depois da ressurreição de Cristo, nós vivemos. Então, o sacrifício de Cristo tira fora. Certo? Eles não vão unir. Virão a pedra sem auxílio de mão, e os mirará a estátua, e unirá todos os reinos debaixo do céu, e essa pedra encherá a terra. Aí o remanescente. Jeremias 35. Vejo as mulheres com dores de parto, como que está dado os homens. Ah, como é terrível aquele dia. É tempo de angústia para Jacó e ele será liberto dela. Deus vai dar o respaldo final no remanescente vivo, que nem nós estamos sendo agora, né? Sendo justificado, e muitos estão chupando manga, desviado e esperando abrir igrejas que igrejas não salva ninguém, e toda hora abre igrejas. A igreja somos nós, e nós temos que ir para a Bíblia. Eu já estou no 3º livro da Torá, que é Levítico. 2 esse ano. Os crentes de Bereia foram salvos, o dever de casa não se ouvia na igreja do apóstolo Paulo, que os Tesalonica ouvia. Ele se perdeu. Então, se eu deixar de fazer algo que Deus manda, eu perco minha salvação e é pecado. E se eu fazer algo que Deus é contra, também eu perco minha salvação e é pecado. Se eu não arrepender. Certo? Então, as dores do parto. E a Bíblia fala que quando estiver falando paz e segurança, virá com repentina destruição, como a mulher que dá o parto. Está na hora de dar o parto e de modo nenhum escaparão. Romanos 8, 22. A natureza que foi feita desde a criação até hoje geme e suporta dores, tudo por causa do pecado. E
O sinal, mas já teve antes, mas agora só está acumulando. E o mundo unindo já aconteceu alguma vez? Aconteceu no século terceiro, certo? Estátua Nabucodonosor lá, não foi global não. O século terceiro foi. Roma matou quase 100 milhões de pessoas, queimadas e jogadas nos pátios do Vaticano. E eles estão dizendo que o Papa pode ser o anticristo. Mas Deus manda orar por todos. E até mesmo se for, se ele for homem. Eu oro para o anticristo se ele for homem. Porque eu estou orando para Satanás achando que é o anticristo. Certo? Ora, não tem ninguém salvo vivo, mas também não tem ninguém perdido. Tem o remanescente no caminho de Deus. E os outros nas outras igrejas. Que Satanás torceu, dizendo que Jesus falou, todos os caminhos, eu tenho meu povo, Satanás pôs, todos os caminhos levam a Deus. Até o do inferno leva a Deus, né? Certo? Só um caminho que leva a Deus. A porta estreita. O remanescente. A salvação única pela graça e pela fé. E os mandamentos. Mateus 5, 17. Apocalipse 12, 17. Característica do remanescente. A ira do dragão. Guarda todos os mandamentos de Deus. Tem o testemunho de Cristo. E testemunho e justificação. Que o cair e o pecar é nosso. E o levantar é de Cristo. Não por como é que fala? Dois tipos de pecado. Não acidental por acidental. E não por, eu esqueci o outro. E Jesus falou, essas coisas vos escrevo para que ninguém pecar. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Cristo. Outra que pai contra filho. Um rapaz, para vingar da ex-mulher, ele matou duas menininhas de 3 e 5 anos estranguladas. Então tem como esse mundo durar muito? Você tem coragem de matar um bicho aí, os pintos, ou os bichinhos novos? Para que você vai matar? Porque os animais, embora Deus não deixou a carne, e o que Deus não deixou não adianta, que não dá certo, que é nem o recasamento também. Ou até a viúva. Se tiver filho é problema. Separado, mas não tem como. E a lei, o cartório. A Bíblia diz que toda pessoa que fizer um juramento dele que se cumpre, ou com a pessoa separado. O apóstolo Paulo disse às viúvas e às virgens, estando o esposo ou a esposa vivo, se casar, estando vivo, debaixo da lei conjugal estará, morrendo livre da lei conjugal estará. E Lucas 16, 18. A mulher que larga o marido por qualquer motivo e casa com outro comete adultério. E quem casou com a mulher também comete adultério. Entendeu bem? Ele falou para os discípulos. Certo? Isso fala mulher ou homem. Então em vida é só em separação. Felizmente eu tenho amigos e tudo, mas eu tenho que falar. Porque se eu não falar, a verdade vai vir contra mim. Certo? Então, 3 coisas. A remissão, renunciar a tudo. Missão e redenção. Certo? Essas 3 coisas. Porque só de nós ser mortal, nós já somos pecadores. Certo? Uns estão dizendo aí sobre os 144 mil que não tem na Bíblia se é pessoas salvas. Aí está quebrando com a cabeça. Vai quebrar com a cabeça. Porque o que Deus deixou, as pessoas às vezes não querem. E o que Deus não deixou, elas querem. O dia da volta de Cristo, os salvos, é simbólico. Eu vou pregar daqui a pouco sobre isso. De novo. E a graça, antes da fundação do mundo, todos os mandamentos, que se Jesus aboliu um, não foi Jesus que aboliu a lei. Sabe quem foi que aboliu a lei? Igreja Católica Romana. 4º, domingo, no sábado. 3º, não tomar o nome de Deus, não tirou. 2º, para adorar a imagem. O 10º, partiu no meio, que envolve a família e bens. Acabou com tudo. Ela aboliu a lei e a Bíblia. Agora está pregando a Bíblia. Depois da ressurreição de Cristo, você não tira o velho do novo, nem o novo do velho. Porque Apocalipse, dos 480 versículos, 240 é do velho. E
quando Jesus falou nem um tio, nem uma letra, Mateus 5,17, era a lei e a Bíblia, e também os profetas. Lucas 24:44, Jesus diz, importa o que está escrito na lei de Moisés, no Salmo, em todos os profetas e em todas as Escrituras. O título da mensagem foi os últimos sinais e a